Bom dia, essa é a aula para o terceiro ano do ensino médio do Colégio Aurélio Janine Teixeira, e a aula de hoje nós vamos usar o OPET Inspira. Bom, o tema de hoje são as leis de Mendel, a genética, e a gente começa pela herança biológica, né? Tendo o conceito de herança, o que é herança? É o que é adquirido. Tá? Quem começou esse trabalho foi Mendel a partir das observações feitas por Charles Darwin. Então ele tentou explicar por que os seres eram semelhantes entre si e da onde vinha isso. Para isso ele escolheu ervilhas, né? E ele começou com as características dessas ervilhas. Então ele pegou a textura da semente, a cor da semente, forma da vagem, cor da flor, posição da flor e comprimento do caule. Então ele viu, por exemplo, que as sementes elas poderiam ter uma textura lisa ou rugosa, tá? Então o que ele fez? Tá? E por que ele escolheu ervilhas? Né? Ele escolheu ervilhas por ser uma planta de pequeno porte e de rápida reprodução. E o que ele fez? Tá? Ele pegou sementes iguais, duas sementes lisas, e cruzou inicialmente. Tá? Depois ele pegou duas rugosas e cruzou, e foi observando os resultados, e fez isso com todas essas características. Tá? Com isso, ele conseguiu determinar sementes puras e sementes híbridas. Tá? Então, as sementes puras eram aquelas que a sua descendência tinha as mesmas características dos pais. E as híbridas eram aquelas que, onde na sua descendência tinham a mesma característica dos pais e característica diferente, né? A primeira geração, né, de ervilhas cruzadas, ele chamou de parental, é a geração P, de pais. Né? E a partir daí, as sucessivas gerações, ele foi chamando de geração F1, F2, F3, F4 e assim sucessivamente. Tá? Então, após isso, o que ele fez? Ele cruzou duas sementes, uma semente pura, que era lisa, com uma semente rugosa, também pura. Tá? E ele teve 100% de sementes lisas. Tá? Já quando ele cruzou duas sementes lisas dessa geração, ele obteve 3/4 de semente lisa e um quarto de semente rugosa. Tá? Se a gente pensar que nós temos 4 possibilidades de cruzamento e que esses 4 representam 100%, tá? Cada um deles representa 25% desse total. Então, ele teve 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas. Tá? Com isso, ele definiu o que ele chamou de fator dominante e fator recessivo. Hoje nós chamamos de genes dominantes e genes recessivos. Tá? O gene dominante, tá, não é aquele que tem em maior quantidade, tá? Mas sim aquele que tem uma maior força de expressão. Então, eu posso ter uma característica que aparece poucas vezes, né, que não é comum, porém ela é dominante sobre uma que apareça muitas vezes.
Um exemplo disso é a questão da criança nascer com dentes. Então, nascer com dente é dominante sobre nascer sem dente, nascer banguelinha, que é o que a gente costuma ver. Mas nascer com dente, se o pai nasceu com dente, o filho vai nascer com dente, porque é um gene dominante. Então, o gene dominante é aquele que se sobrepõe ao outro, né? Que, quando presente, ele se manifesta, ele faz aparecer a sua característica. Só um minuto. Com base nas suas experiências, né, nos seus cruzamentos, né, Mendel definiu a sua primeira lei, a princípio, que dizia o seguinte: cada caráter é condicionado por dois fatores que se segregam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta, que são puros para cada fator. Ah, meu Deus, o que significa isso? Tá? Significa o quê? Que cada característica, cada fator, né, vai para a formação de um gameta. Então, mamãe tem dois, papai tem dois, mamãe tem dois, vai um do papai, um da mamãe, para que se forme um indivíduo. Tá? Cada um que sai do pai ou sai da mãe é puro para formar o seu gameta. Tá? Na segunda lei de Mendel, ele falou o seguinte, que quando em um cruzamento estão envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que os determinam se distribuem de modo independente um dos outros. Então, supondo que aqui eu estou estudando apenas a cor do olho, vai vir um gene dominante para a cor do olho e um gene recessivo para a cor do olho. Já é, Já quando você tem duas características, né, você vai analisar cada característica separadamente. Então você pode ter cor do olho e cor do cabelo. Tá? Eles não agem um sobre o outro, eles agem separadamente. Né? Como que eu represento essa questão de dominante e recessivo? O gene dominante ele é sempre representado pela letra maiúscula e o gene recessivo por uma letra minúscula. Ok? Muito bem. Para que a gente estude e consiga entender a hereditariedade, tá? Aqui ó, na página 5 da apostila de vocês, você tem aqui, né, alguns conceitos básicos que a gente tem que ter em mente. Tá? Um deles, todos os genes, tá? Eles vão ter o seu par, né? E vão estar localizados no mesmo lugar do cromossomo, né? Esse par de genes chamam-se genes alelos. E o lugar onde eles vão ocupar se chama locus. Eles sempre estarão no mesmo cromossomo também. Isso a gente chama de cromossomos homólogos. Então, o par de cromossomos iguais. Ok? Um indivíduo que tiver dois genes dominantes ou dois genes recessivos, ele é chamado de homozigoto. Então, por exemplo, um indivíduo que seja Rzão, Rzão, ele é homozigoto. Um indivíduo que seja Rzinho, Rzinho, também é homozigoto. Então, ó, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Ambos são homozigotos.
tá? Já o Rzão, Rzinho, é heterozigoto. É, tá? Codominância, tá? É quando dois deles, tá? Duas características influenciam, tá? De que forma? Um não domina sobre o outro, mas formam uma nova característica, uma nova determina, né, um novo fenótipo. Entendendo que é fenótipo e genótipo. Tá? Genótipo vem de gene. Então, genótipo são genes, atuação dos genes, a forma como os genes agem, né, determinando uma característica. E fenótipo é a característica aparente, é o que você consegue ver. Tá? Então, por exemplo, os genes que determinam a cor dos olhos, então é genótipo. Olhos azuis, verdes, castanhos ou pretos são fenótipos, ok? Bom, a princípio precisa se ter isso em mente, tá? Essas características, esses genótipos, tá, tornam possível o teste de DNA. Tá? Como que ele é feito? O teste de DNA é feito a partir da eletroforese. Tá? Então, quando você tem, como o DNA, tá, é um ácido nucleico, então é um ácido, em meio aquoso ele vai liberar H+, tá, reagindo, né, com uma corrente elétrica. Esse é o aparelho de eletroforese. Então ele é colocado, né, esse DNA é colocado dentro desse aparelho de eletroforese e com isso se separam, né, formando o que a gente chama de bandas. Para você determinar a paternidade de uma criança, é necessário que você tenha, que a criança, que o DNA da criança, as bandas dele, sejam compatíveis ou com a mãe ou com o pai. Tá? 100% das bandas, a banda das bandas da criança vão ser compatíveis, ou com a mãe ou com o pai. Tá? Então, como que é feita essa análise? Então, você vai na primeira banda, não bate com o pai, tá vendo? Que aqui, ó, passa por cima, porém bate com o da mãe. Ok? Tá? Aí você vai para a segunda aqui, ó. Não bate com a mãe, tá? Porém bate com o homem B. Vai na terceira, bate com a mãe. Vem para a quarta, tá? Não bate com o homem A, bate com o homem B novamente. Para outra, bate com a mãe, a outra bate com a mãe, e a última não bate com o homem A, porém bate com o homem B. Então você chega à conclusão do quê? Que a mãe da criança está correta, é essa mesmo, e que o pai da criança é o homem B, porque todas as bandas que não bateram com a mãe bateram com o homem B, ok? Bom, é, essa é a aula de hoje, tá? É uma coisa bem simples. No Google Classroom, eu coloquei um vídeo, uma videoaula, que fala também sobre teste de paternidade. Coloquei uns slides sobre Mendel e vocês podem estar acessando, né, essa página, né, esse livro virtual também, tá, que é igualzinho ao livro físico que vocês têm. Tá? Qualquer dúvida, me pergunta no WhatsApp, tá? Esse aqui, ó, é o link que eu vou colocar para vocês no grupo de WhatsApp também, tá? Para vocês, quem quiser acessar esse, porque ainda não pegou o livro físico na escola, tá? E vocês têm exercícios também no Classroom, e eu vou pôr o mesmo link que está lá
e vou pôr para vocês no grupo para que vocês respondam para mim até sexta-feira, ok? Uma boa semana, bons estudos e qualquer dúvida pode me perguntar. Um beijo a todos, tá? E até mais.